Então, meus queridos, agora que eu estou com mais coragem, vamos dar continuidade às minhas experiências. Mas para isso, eu preciso retomar um pouco no tempo para que possa ficar mais claro. Então, já fiz a primeira experiência, depois eu vou deixar o link para que possam assistir a primeira e também entender melhor, porque uma experiência de uma longa vida é difícil resumir em palavras. Mas retomando um pouco no tempo, eu preciso dizer que eu tive 4 filhos. Hoje estou com 64 anos e uma longa experiência de criação como mãe, profissional, espiritual. Mas com relação aos 4 filhos, 2 foram do casamento. Então, o primeiro, já disse, é um menino maravilhoso que seguiu a minha carreira do lado espiritual e tornou-se até hoje um ministro da Igreja Messiânica, e eu pude ver claramente que ele representava a realização da parte espiritual. A segunda, que é uma filha maravilhosa do casamento, esta herdou a parte mais difícil, que foi dar sequência na minha parte material, que foi muito conturbada. Então, ela ficou com uma parte muito difícil. A terceira, que já é de um segundo relacionamento, é um furacão, a parte da mãe que é furacão. Ela tem demais as minhas loucuras. E a quarta, que é bem centrada, psicóloga, essa veio em um momento muito especial que eu pretendo relatar, porque se existe uma coisa que eu quero deixar gravada para vocês, é que existe um movimento espiritual que vai conduzindo as coisas. E em cada época vem o que é necessário. E essa minha quarta filha é a prova viva. Mas vamos lá. Os 4 filhos foram criados praticamente sem os pais, os 2 já são falecidos, e eu não tive ajuda do lado masculino na criação dos 4 filhos. Mas tudo bem, eu encarava, fiz as 2 partes, por isso que tornou muito difícil. Mas o que eu gostaria de voltar um pouco é quanto a minha pessoa como corpo material, porque é meio que inexplicável. Como eu disse no primeiro vídeo, eu nasci muito linda, perfeita demais, e fui crescendo e me tornando uma pessoa diferente. Conforme eu fui crescendo, dos 14 anos acima, eu me tornei bem diferenciada na população. E eu era notada em qualquer lugar que eu tivesse. As pessoas paravam e ficavam me observando.
porque era uma beleza diferente, chamava muita atenção. O que hoje as pessoas gastam milhares de reais para encontrar uma beleza, eu tinha aquilo natural, tanto de corpo como de rosto, uma perfeição que encantava a todas as pessoas nos locais, ao ponto de tentarem me raptar junto com a minha mãe. Eu, totalmente inconsciente, não sabia que eu representava tudo aquilo para as pessoas. Para ser bem sincera, eu era inocente e eu tinha uma inocência natural que me acompanhou muito tempo. Que eu lembro, até os 47 anos, eu fui movida por essa inocência de não perceber nada que as pessoas, os intentos das pessoas, devido à minha inocência, acreditar 100% no ser humano. Vocês podem imaginar o quanto de abusos eu sofri, o quanto eu fui enganada, trapaceada, enrolada, porque os que tinham consciência se utilizavam muito dessa inocência ou falta de percepção minha, porque eu era uma inocente pura que não via nada, não via nada, e nem da minha beleza, do meu diferencial, eu não tinha a menor consciência. Tanto é que não aproveitei nada. Se vocês acham que nascer muito bela é bom, olha, é difícil demais ser diferente e ter uma beleza que chama atenção, é muito difícil. Talvez a minha inconsciência fosse até natural de me proteger também, mas sofre muitos abusos. Mas voltando lá aos 4 filhos, eu tenho muito orgulho de ter sido mãe desses 4. Sei que cada um veio no momento certo para cumprir a missão que deve ter me sido prescrita, porque não tem explicação as coisas que me aconteceram. E aí, voltando um pouco à espiritualidade, quando eu parei no segundo milagre, mas voltando um pouco atrás, desde 1990, eu disse que eu me entreguei a esse lado. Eu passei ao longo de uns 7 anos só cuidando de pessoas. Como vocês sabem, o Jorei, ele é voluntário, ele é feito gratuitamente. Aí eu resolvi ir dar assistência em hospitais, em casos terminais, em UTIs. Tive longas noites passadas em claro e não sentia absolutamente nada. Passar a noite em claro e no outro dia ir para o trabalho sem dormir naturalmente, porque você fica meio que anestesiado, compensa o sono. Então, eu tenho muitas experiências com doentes terminais. Não dá para contá-las todas aqui, mas foram muito fortes.
Só que, como eu disse também, a minha curiosidade em compreender, porque quem teve uma vida boa espiritualmente e, de outro lado, um turbilhão de confusão. Você quer explicações, você quer entender de onde que veio tudo isso. Então, continuei numa busca frenética por informações e conhecimento. E nesse continuar, é onde que eu digo que eu fui tendo despertares de acordo com os livros que chegavam à minha mão. O que eu me lembro de um grande despertar foi com Neale, conversando com Deus. Porque ali eu fui tendo insights de como era o nosso relacionamento com Deus. Esse foi o meu primeiro forte reconhecimento. Já mudou bastante coisa. Depois, eu encontrei muito conhecimento através da cultura racional. Olha que interessante. A cultura racional, ela vem explicando aí, um pouco ligada ao espiritismo, mas ela vem explicando 21 eternidades, que são desde o início, um pouco ligado àquele conhecimento da capela, dos que vieram aqui querendo experimentar e começou a construção. É um conhecimento imenso, pelo menos dá uma explicação muito forte para a gente se despertar quanto ao início da nossa criação, porque são relatadas ali 21 eternidades. Também foi um grande divisor de águas para mim, porque eu só conhecia o lado oriental e não tinha me aprofundado há milhares e milhares de anos atrás. Então foi somando o quebra-cabeça. Depois eu lembro que eu tive também um impacto forte com o livro da Profecia Celestina. Ali eu comecei a perceber a nossa ligação com tudo, com a matéria. Porque eu comecei a conversar com a aura das plantas, porque eu aprendi a conversar com as hortas. E foi assim, uma grande elevação. Bom, não parou por aí. Depois da Profecia Celestina, eu encontrei a mecânica quântica. Aí também passei 3 anos só de mecânica quântica. Era 24 horas Hélio Couto. Então, tudo isso somado, você vai encaixando peças no quebra-cabeça. Por isso que eu parei com a contabilidade e com essa parte material forte e que passei a ser terapeuta. Continuei os estudos, estudo até hoje e passei a ser terapeuta. Bom, com relação a ser terapeuta, eu tenho muitas experiências que dependem do nosso alcance. Para cada pessoa, vai ser necessário o que ela é capaz de compreender. Porque se existe uma coisa que a gente tem que estudar, compreender, para depois a gente conseguir incorporar na nossa vida. Porque é óbvio que tem coisas que eu não compreendo até hoje, e continuo. Tem uns quebra-cabeça aí fortes que eu continuo tentando fechar. Nem sei se vai dar tempo nessa vida, mas a gente tem que se esforçar,
se desafiar, cansa muito, tem momentos que você quer desistir de tudo, falar o quê? Não quero saber de mais nada. Às vezes a gente não quer nem ouvir mais as coisas, porque, poxa vida, às vezes você vai ouvir com aquele ímpeto de achar mais uma peça, aí você vê que é aquele mesmo do mesmo, com linguagem diferente. Porque hoje em dia está uma invasão de informações do mesmo, com uma linguagem diferente. Uma matrix dentro da outra matrix, dentro da outra matrix. E se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que tudo é a mesma coisa com linguagem diferente. Bom, não sei se hoje eu estou conseguindo lembrar de tudo o que eu queria passar, porque às vezes eu termino, depois começa a vir, puxa, você não falou isso, você vai precisar voltar lá para falar isso. Mas vamos lá, né, gente? Conforme vai vindo, eu vou trazendo aqui para vocês. Bom, então eu já disse muito sobre as experiências com milagres, e eu sei que é possível, e tem um outro lema que eu trouxe na vida, é que a gente não tem como fugir de nada, só que a ajuda vem. Preste atenção, não tem como fugir, mas a ajuda vem. Isso eu trago comigo, assim como outras palavras que eu aprendi que ressoam diante das circunstâncias, às vezes diante dos problemas das pessoas, me surgem e cai como uma luva. Porque uma vez que a pessoa ouve, ela vai levar para sempre. Então, como eu já disse, eu sou muito realizada como mãe, pelo exemplo dos 4 filhos, embora todos estão amadurecendo, e para amadurecer, gente, dói muito. Eu não sei se dói nas plantas, nas frutas, mas olha, no ser humano dói muito. Só que tem aquele ditado, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Aí entra a nossa sabedoria de não sofrermos desnecessariamente. Conhece o ditado? Aceita que dói menos. E é uma verdade, porque o nosso maior sofrimento é de não aceitação. Eu não tive muito, não, esse negócio de não aceitação. Agora, querer compreender, eu estou até hoje tentando compreender os acontecimentos, porque são muito fortes. É que não dá para detalhar. Cada impasse, cada dia é um flash. Você acorda, você pensa que vai ser de um jeito, aí já vem aquela bomba. E vamos lá, cara, vamos tentar entender, manter serenidade. Você leva um choque, mas aí você para, né? Volta lá para o seu interior, voa alto como uma águia, como eu sempre pratiquei na vida, voa alto como uma águia, e aí começa a vir insights de como conduzir a situação. Mas isso é um aprendizado diário. E o grande sofrimento das pessoas é talvez não conseguir fazer isso, se entregar totalmente à situação e sofrer desesperadamente. É nisso que muitas técnicas ajudam muito. As terapias, elas vêm como, pode ser até um amuleto, mas elas vêm no momento para fazer um controle daquela situação. Então, tudo é necessário na vida. Se não fosse, não existia.
Se existe é porque tem necessidade e vai servir para alguém. Isso é mais que comprovado. Eu comprovei isso de inúmeras formas. Eu tenho profunda gratidão a cada livro, de cada religião, de cada um que trouxe uma parte desse todo. Gente, é imenso, não tem fim. E não vai ter, porque nós somos uma fagulha. Como é que a gente vai querer entender um todo infinito, que não tem fim, sendo uma fagulha do universo? Então, eu acredito que todos nós temos os nossos momentos de fazer encaixar as peças. E não adianta também. Se existe uma coisa que na psicologia estuda e trabalha, vai falar o que para a pessoa? Se ela não está tendo aquele alcance, a gente ajuda de inúmeras formas, mas não vai contradizer, contrariar, quer dizer, vai querer mudar a pessoa? Não existe. Cada um, de acordo com o que vai aumentando a capacidade, é que vai conseguir formar o seu universo. Porque o universo é tão único que às vezes eu até brinco. Quando Deus confundiu as línguas, está confundido até hoje. Todos nós somos únicos e ninguém fala a mesma linguagem. Então, o que eu sou aqui? Só uma pecinha do quebra-cabeça de alguns que já conseguem compreender e que existe esse universo que nós podemos trabalhar, cada um de nós. E ter dor, sim, todos nós vamos ter enquanto formos humanos, mas não sofrer. Olha, são tantas coisas que eu quero trazer, mas para isso, muitas vezes eu preciso ter alguém que me façam as perguntas. Porque cada pergunta que me é feita, vem as respostas automaticamente, coisa que eu nem sei, vem a resposta. Eu não sei o nome que se dá a isso. Se é capacidade natural, se é intuição. Eu não me preocupo nem um pouco de onde vem. Eu só sei que existe tudo aqui. Aqui e agora, nesse exato momento, do meu lado, a sabedoria está, as curas estão, todas aqui à minha volta. E quando você se utiliza de tudo que está aqui na volta, como o ar que nós respiramos, fica mais difícil de ter influências negativas, porque você forma como se fosse um escudo. E como que vai penetrar as influências negativas? Se você está se utilizando do que você tem no agora, que são as que estão à nossa disponibilidade. A cura reconectiva, por exemplo, da teoria das cordas, é uma coisa que a gente tem que estar aqui com ela, porque ela está aqui presente, basta você se conectar a ela. Assim como as religiões se utilizam dessa força que deu o nome que der, está aqui. Cada um vai dar um nome, mas ela está se utilizando daquele poder. Então, para não me estender muito, que ainda pretendo trazer outras experiências baseadas na intuição que me vier, porque é claro que relatar uma vida não vai ser possível. Mas vamos lá, com paciência, trazer essas experiências. Aos poucos, vai vindo as lembranças de coisas fortes, de relatos muito fortes. Salvamentos, meu Deus! Quantas vezes
Eu era para estar morta há muito tempo. É atropelamento. Olha, cada coisa que não tem explicação, mas é para estar aqui, né? De alguma forma, acho que a minha vida vai ter uma utilidade, pelo menos para ajudar o ser humano a não sofrer mais. Gente, tudo vai passar. Isso é clichê, mas tudo vai passar. Basta a gente ter a compreensão que nada é por acaso. O universo está em movimento e nos chamando a atenção o tempo todo. Então vamos esperar o próximo momento para que me venha mais lembranças, porque são muitas coisas fortes que eu preciso falar. Então, muito obrigada mais uma vez. Quero agradecer aqui de coração a oportunidade de deixar o meu relato, até pela minha própria família. Porque se existe uma coisa que nós somos, é incompreendidos. Primeiro, pela própria família. E segundo, pelos demais. Encontrar a compreensão é quase impossível. E a gente tem que entender isso. Eu já não disse que vai da capacidade conectiva de cada um? Então, vamos compreender, aceitar e não ter nenhum julgamento sobre o que os outros fazem, sobre o que falam. Então, muito obrigada por mais essa oportunidade. Vamos curtir, vamos compartilhar, e eu vou deixando os links da primeira para dar alguma compreensão, da segunda e do que vier para frente. Beijos!